pessoal, sejam bem-vindos ao Gestão Decodificada. Eu sou Bárbara Silveira, especialista em gestão empresarial e desenvolvimento humano. O objetivo desse programa é trazer estratégias e inspirar gestores. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Danilo Matos, consultor e professor, especialista em empresas, né, na área de cooperativismo. Danilo, conta um pouco para a gente sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Se apresenta para o pessoal. Olá, Bárbara. Obrigado pelo convite. É grande honra estar aqui com você. A gente tem uma história de algum tempo junto com o empreendedorismo ligado ao modelo de negócio. Somos empretecos Exato. e nos conhecemos bastante nesse contexto, nessa visão. E é sempre muito bom poder compartilhar, poder aprender e poder estar junto com as redes de contato e trocando e aprendendo cada vez mais. Eu costumo dizer que hoje eu sou até farmacêutico, de tanta formação, de tantos cursos, de tanta especialização. E dos meus diplomas, dos meus certificados, tem três características que eu gosto muito de frisar. Eu sou um cooperado, um cooperativista e um apaixonado pelo cooperativismo. Aprendi a amar este ideal, esse movimento, dentro do meu contexto, da minha visão, mais voltado para o cooperativismo em saúde, mas hoje faltam só 2 estados para fechar o mapa do Brasil, presencial e virtual. Que bacana. Trabalho aí com todas as regiões, com todos os ramos do cooperativismo e com modelos de gestão em geral. Então, ao longo desse tempo, eu tenho as características que são muito marcantes e sempre me coloco e me prontifico muito para essa visão de compartilhar, de cooperar. Se fala tanto de um mundo, de uma necessidade cada vez mais cooperativa, e de compartilhar, e eu vejo o movimento cooperativista como essa razão, como esse movimento que a gente precisa entender e perceber cada vez mais diante dessa realidade. E aí, ao longo da minha jornada, foram diversos cursos, diversas formações. Sou especialista em ESG também, sou especialista em marketing estratégico, especialista em gestão de cooperativa, gestão empresarial, e que fui desenvolvendo e aprendendo ao longo do tempo, mas principalmente o que mais marca de todas as formações não é tanto os diplomas, mas as pessoas que a gente conhece, como você, com vários Obrigada. colegas que a gente vai conhecendo ao longo da jornada e que vão marcando e vão sendo cada vez mais importantes dentro desse modelo. Eu sou especialista em educação à distância também, faço cursos e desenho cursos, sou designer instrucional e eu fiz esse MBA, por exemplo, foi um dos primeiros MBAs que eu fui fazer porque eu vi o professor Valdez Ludwig numa entrevista há quase 15 anos atrás falando que isso mataria o professor. A profissão queria acabar com o professor nos próximos 10 anos, já tem 15 isso. E isso era no entre aspas. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, como assim? Eu sou professor e esse negócio vai acabar com a minha profissão, e era ser designer instrucional. Então ele falou, há 15 anos atrás, design instrucional vai ser a profissão que vai matar o professor, não vai ter mais professor, só vai ter design instrucional. Eu virei design institucional, continuo sendo professor, continuo rodando e trabalhando pós-graduações e em geral, e sou especialista em educação à distância. Eu vejo muito dessa raiz, dessa questão do online, muito importante, a pandemia provou essa necessidade de adaptação para o online, mas o presencial ainda guarda um lugar nos nossos corações, é o que nos aquece, é estar próximos, é estar aprendendo cada vez mais um com os outros. Então eu vejo que o online ele é importante, ele tem o seu valor, ele é uma ferramenta muito poderosa. Eu vejo que tem muitos ganhos que dá para ser feito, uma economia de escala fantástica, mas nós como seres humanos, como pessoas, não podemos jamais nos afastar e o processo de vendas, de contação de histórias, de aprendizado, de lidar com o outro presencial, ele vai ter sempre o seu espaço. E é isso que é um ponto que vem dos meus aprendizados, da minha visão ao longo do tempo também, que eu acho que é muito importante. Nossa, muito bacana. E a gente tem agora mais um projeto aí, porque eu quero desenvolver alguns cursos e vamos conversar a respeito disso. Achei muito bacana, me viu um diferencial. O pessoal aí que tiver também desenvolvimento, querendo desenvolver cursos, né? Entre em contato com o Danilo. Não, com certeza, assim, as parcerias são as mais diversas. Eu acho que é impressionante, assim, por eu conseguir transitar em várias áreas e na formação ser farmacêutico, mas conseguir lidar com várias áreas e vários conhecimentos.
acaba que eu consigo ser um amante de ferramentas. Eu vejo muito que eu lido muito com a parte ferramental em todos os modelos, né? Como pai do Miguel e do Lucas, por exemplo, eu ensino eles o máximo possível a lidar com as ferramentas físicas. Outro dia o Miguel, de 10 anos, trocou uma lâmpada sozinho. Aquilo me matou de orgulho. Eu não filmei, não tirei foto, só para ter guardado no coração e não no digital, assim. Peguei a escada e ele foi lá e trocou a lâmpada da casa sozinho. Então, esse ferramental é muito importante. O Lucas, de 8, precisou fazer um trabalho na escola. Eu fui construindo, ele lá pegou o martelo, pegou os pregos, e eu só ouvindo ele... Tá, 3 batidas, bateu o martelo 3 vezes no dedo, não chorou nem nada, mas aí depois chegou para a mãe dele e falou assim: mamãe, agora eu estou experiente. Oh, Levou meu 3 Deus. marteladas no dedo. Tadinho. Então agora ele é experiente, agora ele consegue lidar com ferramentas. E do mesmo jeito que as ferramentas físicas, as ferramentas digitais, as ferramentas ligadas ao aprendizado, à troca, elas são muito valiosas. A gente precisa sempre ter isso dentro do conceito e da visão que a gente precisa aprender a lidar com o todo, né? E as ferramentas das mais diversas do aprendizado, como a própria leitura, de ler bastante, de aprender bastante, de ver ciências diferentes e ferramentas diferentes de aprendizado. Eu tenho para mim uma ferramenta muito poderosa que é a música. Então, toco violão, guitarra, baixo, bateria, vários instrumentos e vejo essas ferramentas muito poderosas que dá para conectar e dá para entender um pouco dentro das aulas, dentro do aprendizado. O storytelling, a contação de histórias também tem muito a ver e que tudo converge, no final das contas, para uma coisa só, que é conectar pessoas, né? Ao tocar uma alma humana, não seja nada mais do que outra alma humana, Carl Jung. Então a gente precisa ter esse olhar, essa visão de entender que as ferramentas são importantes, as técnicas são muito importantes, precisamos dominar, precisamos aprender, mas tocando almas humanas com aprendizado, com conhecimento, com essa visão, que é o mais importante dentro dessa jornada, eu acho, Bárbara. Bacana demais. Conta pra gente, assim, qual que foi o seu maior desafio profissional? Olha, Bárbara, já vão aí quase 20 anos, né, nessa jornada pessoal e profissional, e eu tive alguns desafios profissionais e pessoais ao longo da jornada, como, por exemplo, como farmacêutico, digamos assim, né, aprender e buscar aprendizados com outros ramos, com outras ações, para a implantação de certificações ISO. Sou auditor líder da ISO, por exemplo, 9000, da ONA também. E eu tive um desafio logo que apareceu a pandemia, que foi a adaptação em relação a mudar a chave do presencial para o virtual, que eu acho que todos os professores passaram por isso, mas eu tive uma oportunidade muito interessante que foi implantar uma ISO em um cartório. O cartório, a instituição cartorária, ela tem uma ISO específica, que é a ISO 15.690, e que ela tem a base da 9000 mais compliance, que tinha tudo a ver com o que eu já fazia com a parte compliance, né, seguindo normas, regras, regulamentos, e aí foi colocado esse desafio, Danilo, vamos trabalhar esse cartório, hoje é o maior cartório do estado de Minas Gerais e ganhou o prêmio nacional da Diamante, de referência nacional, e conseguiu ser certificado na norma, e foi um dos grandes desafios. Junto com isso também tem diversas outras instituições, mas eu costumo dizer que o grande desafio não é pegar uma norma, colocar a ferramenta, é fazer com que as pessoas tenham o entendimento e a aplicação prática de que aquilo não é para colocar um selo na parede, não é para colocar uma norma para dizer para a sociedade que eu tenho, mas é para colocar aquilo em prática. Exato. E as pessoas entenderem que o grande esforço que se tem para se colocar aquela norma é o esforço humano, do legado, do aprendizado, de que, olha, independente do consultor ou das pessoas que estão fazendo isso aqui acontecer, a norma ela vai acontecer independente das pessoas mudarem de área, do consultor não estar mais lá. Acho que esse é o grande desafio em todos os meus trabalhos, em todas as ações. Eu tento, pelo menos como professor, como consultor, de mostrar para as pessoas que, olha, vocês têm que deixar um legado. Não façam do consultor uma bengala. Não façam da norma ISO, da norma ONU, uma bengala. Então, ela está ali o tempo inteiro. Né? Eu vou aproveitar esse gancho aí, porque como eu fornecia para a indústria automotiva, né? Então, eu tinha ISO 9001. E assim, às vezes os funcionários também têm muita resistência em seguir as normas, né? Isso foi uma dificuldade assim que eu tive muito dentro da empresa, porque na hora da auditoria
todo mundo fazia tudo direitinho. Aí o auditor ia embora, virava as costas, era o caos. Como que é isso? Isso, independente da área, é sempre a mesma história, Bárbara. Tem um grande amigo, um professor também, professor do Sebrae, um cara fantástico, Cláudio Veras. Vou marcar ele nessa nossa conversa aqui. É um cara que tive aula com ele, tive várias conversas com ele, e ele replica uma fala que eu coloco nas minhas aulas e cito ele como referência, que é: a gente precisa entender que não é paraíso, não é para ona, é para uso. Essa é a chave da cultura e é o que faz com que o processo de qualidade seja real e seja palpável dentro das organizações, para as pessoas entenderem que, olha, não é para colocar um selo na parede, é para entender que eu preciso criar normativas, padrões e documentar o processo independente das pessoas, porque principalmente nós brasileiros temos uma defesa muito grande em todas as organizações diferentes de que se eu escrever o que eu faço ou o know-how de como eu faço, coloco isso num POP, num procedimento, eu serei substituído. E a gente precisa lembrar que quem não é substituível não é promovível. Exato. Então, às vezes a pessoa fica naquela coisa, né, de que não, é o meu conhecimento, é a minha forma de fazer, se daqui a pouco eu não posso nem tirar férias, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa visão e quebrar essa cultura de que o próprio setor de qualidade, por exemplo, ele deixa de ser um setor e passa a ser uma visão, passa a ser uma cultura de qualidade, onde todo mundo é qualidade, todo mundo tem essa percepção e evolui daqui a pouco também para um papo daqui, a gente vai falar daqui a pouco também sobre governança, que é o grande salto que precisa ser dado em relação à visão sistêmica do negócio, a esse aprendizado, das pessoas entenderem como um todo. Aquele jargão, né, e que a gente vê em algumas instituições, que eu já te falei anteriormente também, de que chegava o caminhão da ONA. O que é o caminhão da ONA? Vai ter auditoria na segunda-feira e encosta aqui o caminhão no fundo para que as coisas que a ONA não pode ver, a dona ONA não pode ver, que é uma norma específica para o hospital, vai para dentro do caminhão e depois que tirar, depois passar a auditoria, a gente volta para fazer as coisas que a gente tem que fazer. Então, assim, o esforço para fingir que faz e o esforço para fazer é o mesmo. Então a gente Exato. precisa ter essa cultura e mudar nas pessoas essa visão de que, olha, a excelência ela vem do ponto de partida que nós temos documentos, nós temos padrões, nós temos formas de fazer, de desenvolver, de olhar sistêmico e de aprendizado coletivo. Porque se eu tiro isso das organizações, se eu tiro isso das pessoas, eu acabo impedindo as organizações e fatalmente do desdobramento das pessoas, da sua capacidade de errar. Isso é ruim, sabe? Em qualquer ramo, mas na saúde isso é um pouco mais doloroso, porque uma instituição que não erra, e acaba acontecendo em muitos lugares, é uma instituição que esconde erros. Porque o ser humano, a beleza dele é que ele erra. Então, se eu tiro isso do ser humano, olha, beleza, então eu vou punir quem vai errar, eu vou demitir pessoas que falharam, eu não terei um processo sistêmico de aprendizado, as pessoas começam a se defender e ocultar os erros. Ou planejamento estratégico, não vamos pegar nem a parte de erros de medicação, erros que são mais complexos, mas pega um planejamento estratégico. Quantas vezes se entra para fazer uma parte da qualidade, que é a estratégia, e as pessoas têm uma resistência a implantar, a documentar a estratégia, porque eu sou a estratégia. A estratégia sou eu. Né? Então, acaba sendo, mas isso aqui, o que é? Não, está tudo aqui, eu sei tudo. Mas uma instituição que tem, às vezes, 5 sócios, 10 sócios, ou uma cooperativa que, às vezes, tem 400 mil cooperados que são sócios no final das contas, fica muito intangível você não conseguir ter uma visão de olhar de futuro palpável que fique só na cabeça daqueles que imaginam um futuro ou que sonham um futuro. É preciso ser mais abrangente, mais sistêmico e, fatalmente, mais transparente. Eu costumo dizer que as normas, em geral, de qualidade são pactos de transparência. São formas que nós temos de mostrar para a estrutura societária e para a sociedade como um todo que não tem nada a esconder, nada a ocultar. Esse é o grande desafio que tem que ser trabalhado e sistematizado ao longo do tempo também. Entendi. Quais os primeiros passos que as empresas precisam para estruturar um planejamento estratégico eficaz? Olha, as questões de primeiros passos são muito importantes para a gente começar a entender o seguinte: olha, eu consigo sonhar. As pessoas que têm o poder de decisão
conseguem sonhar, conseguem imaginar um futuro e que vá além do que ela vai copiar de outra empresa, porque o simples fato dela entender que existe possibilidades diferentes, de sonhos diferentes do que outras empresas estão fazendo, e que isso não tem mais tempo de copiar outras empresas, já é um primeiro passo muito importante. O que acontece neste nosso século atual é que as empresas estão sendo punidas não mais por fazer coisas erradas, mas por continuar fazendo como sempre fizeram. E aí? Nós temos essa consciência nos donos do negócio, nos empresários, na visão da cooperativa de que eu preciso inovar, eu preciso criar algo novo, senão eu vou morrer, senão eu serei engolido, ou eu serei uberizado, que é um neologismo que nem está nos dicionários ainda, mas todo mundo sabe o que é uberização, que foi basicamente o que o Uber fez com o táxi. O modelo de táxi, a profissão taxista, basicamente foi engolida, foi uberizada por um modelo disruptivo de negócio que é um aplicativo, mas que não é só um aplicativo. Ele não tem características como modelo de negócio, como visão estratégica. Ele integra economia, tempo, segurança, transparência e eficácia do negócio. Qualquer negócio que copiar isso estrategicamente, que pegar essa fórmula de 5 receitas, vai conseguir ser um negócio disruptivo, um negócio que consegue fazer. Você olha, por exemplo, a TAG, TAG, é uma empresa de livros, entrega livros com curadoria de papel na casa das pessoas. Leiturinha, um dos melhores startups brasileiras, é livro de papel para as crianças. Ah, papai, minha leiturinha chegou. Ou seja, eu consegui pegar as mesmas características do modelo de Uber, mas estrategicamente eu redesenhei e fiz com que o meu negócio, livros de papel, livros impressos, ou a Wine, por exemplo, que entrega vinhos na casa das pessoas, mas com curadoria, com um olhar humano. A chave não é colocar um aplicativo. Muitas vezes o que acontece na cabeça do dono do negócio, da gestão, é que para eu ser estratégico, eu preciso colocar um aplicativo na mão do meu cliente. E o aplicativo, muitas e muitas vezes, só burocratiza a jornada. Só torna a jornada mais dolorosa. O cara que corta o meu cabelo, coloca um aplicativo, ele só vai tornar dolorosa a minha jornada, porque eu vou ter que atualizar, eu vou ter que acessar. Hoje eu mando um WhatsApp e rapidamente ele me responde. Mas colocando o aplicativo só vai me prejudicar, no final das contas, e prejudicar ele também nessa jornada. Então, os primeiros passos vêm exatamente dessa visão. Eu preciso entender que se eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, será que eu vou ter um cenário, um olhar de 5 anos, 10 anos, 20 anos para frente? Muitas vezes não vai acontecer. Então, é preciso ter esse olhar sistêmico e entender que não dá mais para ficar olhando a concorrência e copiando. Olha e copia, olha e copia. O tempo para isso já passou. Hoje eu preciso ter pessoas, seres humanos capacitados, habilitados e com um olhar de contribuição, um olhar sobre riscos em relação ao que está acontecendo no cenário. O que é esse olhar sobre riscos? A gente olha, por exemplo, o Simon Sinek, né, que é muito conhecido pelo Círculo Dourado, na parte de gestão de pessoas, e ele tem um outro livro que eu gosto muito, né, o Comece pelo Porquê, né, ou mesmo Líderes se servem por último, né, uma coisa que é muito interessante nesse sentido, e que ele fala exatamente esse conceito de que, olha, há mais de 20 anos atrás, a elite dos soldados americanos aprenderam o que é um olhar de riscos em relação a cenários que eu desenho para um futuro, o que eu estou fazendo. Há 20 anos atrás, 2000 para 2001, os SEALs, a alta patente dos exércitos americanos, receberam fitas cassetes de um senhor de meia-idade com uma barba por fazer dentro de um túnel, segurando um fuzil e fazendo ameaças à sociedade americana. Nós estamos falando de 11 de setembro, de Osama Bin Laden e o resto da história. Ou seja, a elite dos soldados americanos, que eram homens brancos, bem treinados, mais ou menos a mesma faixa de idade, não tinham mulheres, não conseguiram ter um olhar de riscos sobre o que poderia acontecer de perigo em relação ao pior na sociedade americana. O Simon Sinek traz isso com um olhar de percepção de como a gente consegue desdobrar a estratégia em um olhar de riscos, com diversidade humana. Ter homens brancos de mesmo padrão, de mesma forma de pensar no conselho das empresas, na liderança, na gestão, no dia a dia, não gera possibilidade de diversidade de pensamento.
Você olha, por exemplo, as empresas brasileiras, nós chegamos a 17% de mulheres nos conselhos de administração das empresas brasileiras. No mundo, isso não chega a 15%. As cooperativas chegam a 27% de mulheres nos conselhos. Isso é um salto gigantesco, mas ainda tem muito o que caminhar dentro desse sentido. Uma reunião de conselho não pode ser uma confraria, uma reunião de amigos, onde só tem pessoas com a mesma idade, com o mesmo padrão, cabelinhos brancos ali, sentando, discutindo o futuro, porque senão você seria engolido. Essa que é a grande visão, sobre esse modelo, sobre essa percepção. Eu gosto muito de Fórmula 1 e eu gosto muito das histórias do que tem acontecido. A Fórmula 1 agora recente passou por uma mudança em 2017, que foi a saída do Bernie Eccleston, que ficou 41 anos à frente do circuito da Fórmula 1 como gestor, e ele dizia que Fórmula 1 era um esporte chamado golfe das elites. Só as pessoas acima de 70 anos que seriam um alvo do modelo de negócio e queriam comprar o negócio Fórmula 1. Tem essa frase replicada em vários momentos na internet. Ele estava totalmente errado e quase acabou com o esporte. Quase acabou com o esporte Fórmula 1. O grupo mídia assume a Fórmula 1 em 2017, abre todo o negócio e hoje mais de 80% da receita da Fórmula 1 vem de pessoas abaixo de 30 anos de idade. Ou seja, isso é idade, é o fator, é porque ele tem mais de 80. Não, nada a ver com a idade. É a mente aberta, é a mente diversa, é um olhar abrangente. Então, ter um olhar estratégico e ter uma visão, se você talvez sozinho não consegue fazer isso com a sua organização ou com a sua cooperativa, é hora de conseguir abrir de forma diversa, a ouvir, a perceber, a discutir e construir um ambiente onde as pessoas tenham tranquilidade psicológica para opinar. Essa pesquisa da Google, ela faz todos os anos. É porque os jovens querem estar nas startups. Um ambiente com tranquilidade psicológica para opinar. Estratégia tem a ver com isso. Tem a ver com um ambiente onde as pessoas tenham tranquilidade para opinar e é onde eu consiga construir de forma diversa um olhar de riscos e adaptação em relação a esse cenário. Não para copiar o que o concorrente está fazendo, mas para ter pessoas com capacidade de inovar, que é o terceiro ponto. Estratégia, riscos e inovação. Muitas empresas dão um salto da estratégia direto para a inovação. Joga o dinheiro para o alto, rasga dinheiro. Aí é pior. Danilo, explica para a gente o que é ESG e como aplicar a sustentabilidade nas cooperativas e empresas de saúde. Perfeito, Bárbara. O ESG ele nasce dentro dessa jornada em 2011 mundialmente, não para substituir a sustentabilidade. O termo sustentabilidade ele vem dos anos 70, quando as empresas tinham um olhar puramente financeiro, né? Olha, ficar de pé era pagar as contas, bancar o dia a dia da empresa. Anos 80 e anos 90 ganham um caráter mais social e ambiental. Na virada de 2000 para 2001, ganhamos o Triple Bottom Line, o tripé da sustentabilidade social, ambiental e econômico-financeiro. Nas cooperativas, a gente tem algumas referências que falam, como, por exemplo, o presidente da OSANG, Dr. Ronaldo Scucato, que fala que não existe paraíso social ou ambiental sob ruína econômica. É o tripé da sustentabilidade que é replicado e que a gente precisa entender cada vez mais. Só que a gente percebeu uma outra perna que faltava, que era a perna do poder e que faz com que isso tudo acontece, que é a governança. E aí vem a direção disso tudo. A sustentabilidade ela vem de fora para dentro, boas práticas social, ambiental e econômico em relação a sustentabilidade, a visão como um todo. O ESG, ou ASG, como é portuguesado em alguns momentos, ele nasce como uma visão de construção de dentro para fora. Então, é a construção com as pessoas, e aí vem um conceito de cooperativa que eu acho fantástico, e em qualquer empresa a gente precisa replicar isso o tempo inteiro. As pessoas cuidam e zelam daquilo que elas ajudaram a construir. Antes da pandemia, na frente da minha casa, tinha um terreno baldio, todo cheio de mato, e pegou fogo, aquela confusão gigantesca. Eu peguei com os meus dois meninos, na época eles tinham 3 e 5 anos, e construímos juntos um parquinho. Um parquinho e uma casa na árvore. Vamos mexer aqui? Vamos. Eu tenho fotos até hoje. Aí plantamos. Hoje as árvores estão bem grandes, tal. Tem uma palmeira, tem frutas, que era uma coisa que eu tinha muito disso. Eu queria que meus filhos vissem de onde vêm as frutas. Então tem laranja, limão, jabuticaba, e eles escolhem as frutas lá dentro. E uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, não porque eram meus filhos, mas porque a questão toda da construção, é que até hoje, eles com 8 e 10 anos, eles não chamam ninguém para brincar no parquinho que o papai fez. Eles chamam as pessoas para brincar no nosso parquinho. E é o que eu falo das histórias em relação à visão humana.
As pessoas cuidam e zelam e se sentem proprietárias daquilo que elas ajudaram a construir. Crianças só ilustram isso da natureza humana. Muitas e muitas vezes eu quero construir a governança, eu quero construir um modelo de sustentabilidade ou políticas, práticas, normativas, compliance, por exemplo, ou mesmo planejamento estratégico, e eu coloco os donos do negócio só na última etapa, só no final da jornada. E aí você não vai ter o sentimento de pertencimento, de participação, de engajamento. Então, esse é o grande salto que a gente precisa entender dentro dessa visão. O ESG ele vem como uma possibilidade de diversidade em relação a construir nas camadas da cebola, aonde eu começo com as pessoas, com a estrutura societária, e dentro disso eu vou criando boas práticas que naturalmente vão ter interface com as práticas internacionais, com as ações como um todo. Mas a gente precisa ter essa consciência de que ela é construída junto com as pessoas com esse olhar social, ambiental e de governança. Governança não como um simples padrão, uma simples norma, por exemplo. Eu quero ter governança. É um sistema de poder pelo qual as organizações são geridas ao longo do tempo, independente das pessoas no poder. E aí a gente bate numa questão que é muito crítica e muito disseminada nas empresas brasileiras, que é o dilema das famílias brasileiras. Avô rico, pai nobre, neto pobre. Isso é um dilema, que é um dilema, depois eu descobri que isso até é indiano, nem é brasileiro, não, a gente replica muito isso, os indianos falam muito isso. E a gente vem nesse contexto porque a gente não pensa, normalmente as empresas brasileiras principalmente, que são em sua grande maioria, eu descobri isso no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que eu também sou associado, e que mais de 80% das empresas são familiares, elas não são pensadas para mais de uma geração. Nossa, elas são 80%. pensadas, mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Muitas que às vezes a gente nem sabe, né? Nem percebe, são empresas familiares. E a gente percebe que, olha, realmente só se pensa para aquela geração. Quem está nos ouvindo aqui, quem está percebendo, lembre das empresas ao seu redor, da sua própria empresa, e imagine se os seus filhos vão herdar ou vão assumir a gestão do seu negócio. Não, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja dentista, seja veterinário e tal. Então, a governança ela vem para fazer com que isso aconteça, para que, olha, por exemplo, eu tive um trabalho com a primeira cooperativa de laboratórios do Brasil. Era uma cooperativa em Montes Claros, fui junto com o Sebrae, um trabalho fantástico. E a gente percebe que chama Cooper Lab, um trabalho muito bom do pessoal, a gente percebe a importância de fazer uma estrutura societária, de sucessão mesmo do negócio, de perceber que, olha, talvez os meus filhos que têm outras formações não vão estar na operação do negócio, no dia a dia, mas vão ser capacitados para estar numa cadeira de conselho, para ser remunerado como conselheiro e saber cobrar um CEO, a soprinha de letrinhas em inglês, né? Chief Executive Officer, que é o conselheiro, né? A pessoa que está no dia a dia na operação do negócio, fazendo a execução do negócio. Então, esse CEO ele vai ser cobrado, naturalmente, vai operacionalizar o dia a dia do negócio, que é a famosa segregação da governança. O CEO contratado para o dia a dia e o conselho consultivo, onde você tem a estrutura familiar, a estrutura do negócio, que não está na operação, não vai colocar os dedos na operação do negócio, mas vai conseguir, dentro de uma visão de sociedade, fazer com que o negócio passe uma geração, talvez 2, 3, 4 gerações. Muitas e muitas empresas passaram por isso. Você olha, por exemplo, a Faber-Castell. Faber-Castell é uma empresa que tem 120 anos. Ela tem muito e muito tempo e ela descobriu que, olha, estrategicamente o nosso negócio não vai durar mais 10, não vai durar mais 20. Eu preciso de uma estrutura de governança, de inovação e de pensar que, olha, eu não sou uma fábrica de produtos, eu materializo sonhos. E aí o startup, né, a visão de mindset muda completamente. Então, o mindset às vezes é muito pejorativo, né, do lado dos coaches e tal, mas quem quiser ir um pouquinho na fonte, vá lá no Mindset da Carol Dweck, que é um livro muito bom, que vale a leitura, que explica muito sobre isso, esse mindset empreendedor, porque é tão importante que precisa dessa abertura, dessa visão como um todo. Assim, na empresa que eu tinha, a minha sociedade, a empresa já existia há 20 anos. E era uma empresa que vinha do ramo familiar também, sabe? E justamente o meu sócio, ele tinha muita dificuldade porque os filhos não iam assumir
eles tiveram outros trajetos, né? Outras profissões e não quiseram assumir a empresa. E aí a gente fez essa sociedade. Então, assim, às vezes também o próprio gestor, as pessoas têm a cabeça um pouco fechada, né? Porque trabalhou a vida inteira daquela forma e não aceita novos padrões, né? Como que a sociedade está mudando, como que todo mundo está vendo, as empresas estão mudando como um todo, né? E aí, às vezes, tem muito atrito familiar. Mas eu acho que você colocou muito bem aí essa parte da inovação, né? Das pessoas. O que que você acha disso, assim, dessa cabeça do, vamos dizer, você falou do avô, do pai e do filho, né? Isso. Dos antecessores aí. É aquela coisa da modernização do negócio, né? Ah, mas eu cheguei há 50 anos, há 30 anos, criei isso tudo com os meus próprios braços e tudo mais, e agora vai falar que eu preciso modernizar o meu negócio? Não só negócio, cooperativas também é a mesma lógica. A coisa é tão entranhada no coração do fundador que ele se apaixona pela operação, sabe? E esse apaixonar pela operação é que faz o negócio chegar a 10, 15, 20, 30 anos. Eu vejo isso em fundadores, cooperativas fazendo 30, 40, 50 anos, e às vezes os fundadores estão lá o tempo inteiro, e a gente precisa honrar os fundadores sempre, ter Sim. isso faz parte do modelo de governança, né? Desse modelo de governança fantástico, mas nas empresas familiares, que é a governança familiar, que é tão falada dentro do IBGC, a gente precisa segregar também, porque a reunião de família no domingo não é para discutir negócio da família. Segregar também é isso, é conseguir modelos e percepções de entender que, olha, meu filho que fez medicina e o meu negócio que é em sapatos, por exemplo, talvez ele nunca vai estar na operação no dia a dia, mas ele vai ser capacitado não para acabar com aquele negócio na geração dele, mas para estar num conselho habilitado, capacitado, com um olhar de riscos, com a visão de contribuição, mesmo como médico, para ter perenidade naquele negócio. Essa que é a grande chave, né? E a mudança de mindset, da chave na cabeça, precisa vir dos fundadores, precisa vir dessa visão sistêmica dentro do negócio. Quando você olha, por exemplo, uma ruptura drástica da governança, no caso de cooperativas, que é a eleição de uma pessoa que não teve nenhuma formação prévia para estar em um conselho, é um desastre. Que é uma pergunta que me fazem muito nas minhas aulas do Brasil afora, nas aulas de governança, de compliance em geral. Danilo, qual é o perigo das pessoas terem se perpetuar no poder, a mesma pessoa no poder, na mesma cadeira o tempo inteiro? Isso é perigoso? No caso da cooperativa, que é basicamente, guardadas as devidas proporções, uma empresa de cunho familiar, de cunho muito do coração, sabe? É aquela coisa da defesa da profissão, da questão toda. Eu vejo muito mais perigoso uma pessoa com um olhar empresarial e com uma ruptura agressiva da governança do que uma pessoa que tem o brilho no olho pela cooperativa, pelo negócio, entender que uma cooperativa é uma sociedade de pessoas e não só para gerar resultado financeiro. É muito mais perigoso isso acontecer do que propriamente uma pessoa que consiga perpetuar o negócio e consiga ter pessoas para substituir. Política sucessória, que é um passo muito importante da governança, não é substituição imediata de todas as pessoas que estão no poder. O grande equívoco que acontece nisso, Bárbara, é que a gente confunde muito a política sucessória, a política empresarial, ou mesmo das cooperativas, com a política partidária. A gente copia muito essa coisa, né? Porque o brasileiro, muitas e muitas vezes, se transformou em um copiador desse modelo empresarial e acaba fazendo com que tenha limitações estatutárias do negócio, por exemplo, para eleições, são coisas muito brasileiras, né? Não, se eu não colocar uma limitação aqui de eleição, até de idade, o cara vai ficar até os 90 anos no poder. E isso é uma coisa que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. E a formação sucessória, hoje eu estou passando de 15 cooperativas que eu trabalho o programa de política sucessória. Estou começando agora essa semana, que é a formação de conselheiros que irão ocupar o conselho de administração e a diretoria daqui a 2 anos. Eles começam esse ano para daqui a 2 anos ter uma eleição. Olha que coisa bonita, olha que coisa prática. As pessoas entenderam que, olha, eu estou nesse cargo, eu não sou esse cargo. E é uma coisa que precisa ser construída ao longo do tempo.
Numa cooperativa tem estatuto, tem padrões. Numa empresa familiar é mais complexo de fazer isso porque as pessoas, a boa parte dos fundadores principalmente, tem certeza que quando ele estiver perto de morrer, ou se ele morrer, ele vai pensar em sucessão. E isso é ruim, sabe? É uma coisa que a gente precisa entender. Uma empresa, uma grande corporação que fez isso com muita excelência. Vamos pegar dois conglomerados de comunicação. Você olha, por exemplo, o Grupo Globo, Roberto Marinho, e o Grupo SBT, Silvio Santos. Onde as filhas herdaram a operação do negócio. Estão lá. Outro dia eu passei na televisão, não vejo televisão, mas eu vi a filha do Silvio Santos apresentando o programa Silvio Santos. A família Roberto Marinho, não. Você não tem os filhos do Roberto Marinho apresentando, operacionalizando o negócio, sendo diretor, nada disso. Eles são conselheiros. Eles estão na gestão estratégica, na visão de inovação do negócio. Essa que é a grande chave, que não tem errado ou certo. Cada organização tem a sua adaptação, mas é preciso planejar. Não dá para deixar acontecer. Sim. Quando o patriarca morrer, quando ele adoecer, quando ele estiver muito difícil, a gente vai começar a pensar isso. Quando eu quebro a governança nesse sentido, eu estou gerando prejuízos sociais e ambientais também ao longo desse negócio como um todo. Danilo, aproveitando o gancho, esse não está nem no script, mas assim, o conselho consultivo externo, ter uma pessoa externa com uma visão de fora da empresa para poder estar ali junto do conselho, qual que é a sua visão sobre isso? Olha, hoje no Brasil nós temos 7 ramos cooperativistas. A base legal para ter conselheiros consultivos externos da organização, só um ramo tem ela até hoje, que é o ramo crédito, por causa do Banco Central do Brasil. Então, todas as instituições bancárias no Brasil, inclusive as cooperativas de crédito, a partir de 2023, elas têm por base legal a obrigatoriedade de ter o conselho consultivo no board de conselheiros do Conselho de Administração. É o melhor dos mundos. É a prática mais consolidada mundialmente, que enquanto é boa prática é só uma recomendação. A partir do momento que vira lei, eu me torno obrigação de estar fazendo. Então, é o melhor dos mundos porque eu tenho um olhar de fora, eu tenho um olhar de agregação independente e que vem com outras visões, com outros aprendizados, com uma visão de olhar sistêmico sobre o negócio como um todo. Então, é algo muito bom de ser feito, é preciso agregar valor. A gente tem um caso clássico agora, nos últimos 2 anos, que foi a cantora Anitta como conselho de administração do Banco Digital Nubank. Né? E as pessoas fazem essa carinha, né? Eu sei, eu já ouvi muitas das minhas aulas, tive isso nas minhas aulas. Eu falo, poxa, mas é uma cantora, não sei o quê, ela ganha a vida fazendo isso. Não gosto, não ouço, né? Ganha a vida rebolando, aquela coisa assim, olha, mas a gente precisa ter um olhar. Não, é muito caro pegar uma pessoa que não agrega valor e colocar numa cadeira de conselho de administração. É a jogada de marketing 30 vezes mais cara do que qualquer outra. E não foi jogada de marketing. A Anitta, ela é empresária da própria carreira, ela é administradora, ela conhece, ela tem um público muito importante e a prova foi, quando ela saiu do conselho em março do ano passado, ela levou 18% da carteira jovem do Nubank. Então, ela trouxe valor, ela trouxe um cheque junto com a entrada dela no conselho de administração. Então, todo mundo tem que colocar um artista, colocar alguém no banco. Não, é entender a sua cadeia de valor. Aonde está a minha cadeia de valor? Onde eu preciso ter esse board, essas ações? Porque um perigo muito grande também que tem, Bárbara, que é o outro extremo, é a assimetria de informação. Eu coloco um conselheiro, por exemplo, eu preciso fortalecer a governança ou pensar na sucessão do meu negócio. E eu pego um super conselheiro, alguém que é muito referência, e que tudo que ele disser naquela cadeira de conselho vai ser verdade absoluta. Ninguém vai questionar depois dele. Isso é uma assimetria. Então, isso é um problema também que vai ter que acabar acontecendo. Então, eu preciso ter esse equilíbrio muito grande. Às vezes, é melhor pegar esse conselheiro e colocar num grupo de discussão específico, um grupo de trabalho específico, e que ele não vá ser soberano. A assimetria de informação em qualquer conselho é um negócio muito perigoso. Como rastrear a assimetria? Se o que aquela pessoa diz é sempre a última palavra, você tem assimetria. Esse é o ponto. Perfeito. Sobre liderança e storytelling para alta performance, quais habilidades essenciais para um líder hoje? As pessoas às vezes me questionam muito assim, Bárbara, poxa, mas você faz muita coisa, né? Muita coisa diferente e tal. Eu falo, tudo bem,
Exatamente, uma coisa vai puxando a outra dentro desse sentido, dentro dessa visão, a própria governança. Ela me levou para o lado de desenvolvimento de lideranças, de diretores, capacitação de conselheiros, é uma coisa que eu faço muito. E dentro dessa visão de liderança, uma coisa que eu percebi, não só dos próprios diretores, mas da estrutura do negócio como um todo, é o processo de vendas, de própria argumentação em negócio como um todo, que acaba sendo muito frágil e não tem muita diferença em relação à forma com que nós lidamos. Não sei se vocês perceberam no nosso bate-papo hoje aqui o quanto de histórias eu coloco na informação técnica que a gente vai discutindo aqui. Eu falei histórias dos meus filhos, eu falei história da nossa formação. Isso é storytelling. Nós somos conectados, a gente não vê o tempo passar quando isso acontece. E o processo de vendas também é a mesma coisa. Foi um produto que recentemente eu desenhei para vender em todo o Brasil e vamos colocar nas capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio também, que é storytelling e oratória para alto desempenho em vendas, que é um produto que eu acho que é fantástico e tem tido muito resultado legal dentro dessa visão de construção e de abordagem ligada ao processo de vendas, porque as pessoas se conectam com as histórias, a gente precisa entender um pouco mais, perceber e fazer essa conexão em relação ao papel da liderança. Quantos e quantos... E sabe onde é que veio isso? Da visão dos conselheiros que às vezes estão num conselho e não conseguem defender uma ideia. E sentam numa cadeira de conselho só para balançar a cabeça, né? E ser aquele dois de paus ali ocupando a cadeira, mas não agregam valor muitas vezes. Então, ensinar a oratória, ensinar essa capacidade de entender, de perceber, de fazer análise de cenário é muito importante e tem tudo a ver com o processo de vendas como um todo. Perfeito. E vai ter um curso aqui em Belo Horizonte, né? Sim, sim, a nossa ideia é lançar ainda nesse primeiro semestre, né, esse curso também de storytelling e oratória para alto desempenho em vendas e esperamos que todo mundo participe, que estejam também envolvidos. A gente vai colocar também o link assim que disponível também para todo mundo e temos tido já bastante resultados, assim, já apliquei já em algumas instituições, tem alguns feedbacks muito bons das minhas redes lá, danilomatos.coop, meu Instagram, LinkedIn, tem diversos depoimentos e que vem muito dessa visão, desse conceito, né, de que, olha, as pessoas se conectam pelas vivências reais, daquilo que é palpável, daquilo que traz um contexto real e aplicado dentro dessa visão. Ninguém compra de empresas, as pessoas compram de pessoas. Exato. E essa é a grande chave, essa é a virada de chave que precisa ser dada nesse sentido, nessa visão. Então, talvez não compre agora, talvez não compre daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, mas elas vão lembrar que estão conectadas com você de alguma forma. Né? Nosso curso fizemos tem 2 anos, né? Pô, a Exato. gente está fazendo isso aqui, vem aqui, faz a conexão. Então, assim, a gente vai estar conectado de alguma forma. Por isso a importância de fazer esse rastro de histórias, né? Perfeito. E assim, para os empresários, né, eu acho que essa parte de oratória também é muito importante, porque tem pessoas que precisam desenvolver isso. Qual conselho que você daria para os empresários que estão nos assistindo e que precisam se destacar nessa área? Qual que vai ser o diferencial que eles vão encontrar nesse curso? Olha, Bárbara, tem alguns pontos que eu falo que são muito básicos e às vezes a gente não tem tempo para pensar neles. Respiração, transpiração e dedicação. Quantas e quantas vezes a gente não tem a consciência de buscar a respiração? Você como empresário, você como alguém que está vendendo, como vendedor, tem consciência da sua respiração? Da sua forma de domínio mesmo do processo de respiração? Danilo, como é que eu consigo fazer isso? Fazendo um esporte. É uma corrida, é uma caminhada, é um tênis, é um beach tênis, está na moda agora, mas buscando a consciência dentro do esporte, ou mesmo na meditação, que é tão importante em relação a esse aprendizado, que tem diversas técnicas que eu coloco no curso, pelo menos umas 7 delas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, sobre respiração, de que, olha, eu preciso aprender a respirar melhor. Quem domina a respiração, domina a percepção do tempo. Olha o tempo que a gente passou aqui batendo papo, é um domínio de respiração. Por causa disso, eu aprendi e tenho buscado, por exemplo, junto com as maratonas, com a corrida, para mim, é uma das formas que eu tenho de dominar a respiração, que parece uma coisa muito básica, muito simples, mas a gente não presta atenção ou não tem domínio sobre isso. Transpiração, aprendizado. O quanto eu estou gastando de energia para o aprendizado, o quanto eu estou lendo. Porque se eu pergunto quantos filmes vocês viram ao longo do ano, eu nem sei quantos filmes eu vi, quantas séries eu assisti ao longo do ano, mas e quantos livros?
sabe? Quanto você está transpirando para ter um aprendizado diferente, para ter coisas diferentes? Lá em casa, com meus meninos, nós colocamos uma moeda. Esse ano a moeda é diferente. A cada hora lida corresponde a 10 minutos de tela no final de semana. Então, eles só vão ter tela se eles lerem cada uma hora ao longo da semana. Então, estão lendo que é uma maravilha. Assim, todo mês a gente tem esgotado 2, 3 livros com eles. E a moeda de troca é mais ou menos isso. Foi doloroso no início, foi de aprendizado, mas a gente conseguiu fazer. E, lógico, as crianças não vão repetir aquilo que elas não veem os pais fazendo. Se eu e minha esposa também não estivermos lendo, eles não vão ter essa leitura também. Verdade. Então, esse é o aprendizado. Você, como líder, tem essa cultura da leitura, de ver coisas diferentes, de ler coisas diferentes, de aprendizados diferentes. Tem um autor que eu sempre cito muito na parte de gestão de riscos, que é o Nassim Nicholas Taleb. O Nassim Nicholas Taleb escreveu A Lógica do Cisne Negro, As Coisas que se Beneficiam com o Caos, e O Antifrágil, que é um outro livro dele também que é muito bom dentro desse conceito, e virou meio que um papa da gestão de riscos. E é um cara que é muito abrangente sobre esses olhares, vale assistir, vale a leitura desse conceito, dentro dessa visão. Mais recente agora, o último livro que eu li dele chama-se Arriscando a Própria Pele, que fala sobre estrutura societária. Quem tem a pele em jogo no negócio? E essa é a grande chave da gente entender o processo que é o último dos pontos, que é dedicação, respiração, transpiração e dedicação. O quanto eu estou dedicando para esse todo, para essa visão, para o olhar sistêmico. Porque, por mais que algumas pessoas queiram de forma simplista acreditar que o meu negócio ou que mesmo a cooperativa, que, como eu falei com vocês, é uma instituição de pessoas, não de capital, o que gera no final e o que precisa ter é resultado financeiro, isso é uma visão simplista, é muito simplista. A gente precisa entender que o que prevalece no final das contas é o resultado humano. E isso vai refletir nos meus funcionários, que vão tratar bem o meu cliente, que vão ter uma estratégia de encantamento do cliente de forma efetiva. Então, é uma cadeia muito importante de respiração, de transpiração e de dedicação que precisa ser feito. Perfeito, Danilo. E assim, se você pudesse dar um conselho para uma empresa de saúde e cooperativismo, qual seria? Olha, Bárbara, conselhos são sempre um desafio gigantesco, porque a gente precisa entender realmente o conselho, entender o contexto daquela organização. E hoje eu descobri isso de norte a sul no Brasil. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar o Acre. E o Acre, ele existe. E é engraçado a gente ter essa coisa com o Acre, né? E uma das coisas que eu achei muito, 4 horas de voo de Brasília até lá. 4 horas de voo. E eles se zoam, né? Eu cheguei no hotel e eles brincando lá. Acredite, você chegou no Acre. Acredite, ele existe e tal. E ver esses conceitos, essas questões de regionalidade sobre essa visão, e eu acabo sendo um conselheiro nesse sentido, na visão de estratégia, de construção. Uma coisa que eu percebo muito é essa percepção da pessoa se entender e ter um olhar interno. Tem uma série da Netflix, uma que eu falei sobre Fórmula 1, que chama-se Dirigir para Viver, Drive to Survive, que mostra as histórias dos pilotos que não são do holofote, os pequenos pilotos mais jovens. Vale a pena assistir, uma série muito boa. Cada temporada é uma temporada da Fórmula 1. E o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha é uma enxadrezista que consegue ganhar as batalhas contra os russos do xadrez e tal, e que ela só consegue descobrir quando ela descobre as suas fraquezas e as suas forças. Ela se conhece. Então, o grande conselho que eu tiro dessas duas séries e ao longo da vida dos aprendizados, norte a sul do Brasil, tenha conhecimento sobre o seu negócio, as suas pessoas, sobre o seu potencial, porque aí você vai conseguir inovar, aí você vai conseguir tirar um olhar de riscos, que é a visão sobre o cliente, sobre a percepção, sobre as mudanças, para que o seu negócio não seja uberizado, não seja engolido por uma inovação da noite para o dia. A gente vê, por exemplo, a nossa capacidade pós-pandemia. Nós tivemos empresas que sobreviveram por ter uma capacidade de adaptação. Uma capacidade de pessoas que olham para o cenário que está acontecendo e estão prontas a mudar e a transformar esse cenário de forma efetiva.
Não é uma coisa simples, mas o grande salto veio dessa capacidade humana de inovar. Não de super tecnologia, de super ferramentas, ou aquele medo, às vezes, da inteligência artificial. Nossa, a inteligência artificial vai roubar o meu emprego. Se você não tiver nobreza intelectual naquilo que você está fazendo, meu amigo, se você não é uma pessoa que tem uma capacidade de olhar para o cliente com um olhar humano, de entender o negócio de forma sistêmica, a inteligência vai roubar o seu negócio, vai roubar a sua atividade. Mas, ao longo do tempo, a gente vê que a tecnologia fez muito pouco isso ao longo dos tempos. Saiu um estudo agora recente dos empregos que foram substituídos por tecnologia na sociedade americana nos últimos 50 anos. Só teve um só, assessorista de elevador. No Brasil ainda tem. No Brasil ainda temos essa profissão. Tem, você acredita que eu entrei na... Foi Galeria do Ouvidor. Tinha uma assessorista lá. Eu falei, meu Deus, isso ainda existe? Tem sindicato deles ainda, sabia? É? O bar sindical, tem lei e tudo mais. É um ser humano sentado na cadeirinha, que você quer ir no 10º andar e vai lá, aperta o 10º andar. Você quer descer, ele desce aqui. As pessoas no mundo inteiro, na sociedade americana, ele foi extinto porque as pessoas aprenderam a usar a tecnologia. A tecnologia elevador foi absorvida por esse modelo, assim como a tecnologia de acender postes, de catar ratos, que eram profissões de 100 anos atrás, 120 anos atrás. Era uma pessoa paga para colher ratos para evitar doenças. Então a gente vê que, olha, profissões que precisam ter uma capacidade humana de aprendizado, de inovação, de nobreza intelectual, que a gente chama, elas nunca serão substituídas por nenhuma ferramenta, nenhum potencial. A grande chave que a gente precisa é isso. Olha, eu preciso ter um olhar humano sobre essa visão e entender que a tecnologia não é uma ameaça, ela é uma ferramenta que pode potencializar e fazer com que as coisas andem muito mais rápido do que andariam em outros tempos. Danilo, a gente falou de desafio. Agora eu quero saber de você assim, qual foi a maior lição que você teve na sua carreira? Olha, tem muitas lições, Bárbara, assim, em todos os níveis. Lições pessoais, profissionais em geral. Eu tive um estagiário, por exemplo, que era um menino fantástico, um cara maravilhoso, e que vi um potencial gigantesco, e eu passei por uma perda de uma pessoa profissionalmente. Ele foi assassinado. Nossa. Era assim, uma coisa muito dolorosa e tal. Foi uma lição humana que dói até ele, junto com o pai ainda. Fui no velório. E aí a mãe dele, depois, umas semanas depois, foram tirar as coisas dele do escritório, né, que a gente trabalhava, e ela falou assim, Danilo, eu nunca conversei com você, eu não sei quem você é, mas ele era muito feliz aqui. E ele deixava transparecer que aqui ele aprendia muito e era muito influenciado positivamente por vocês. E aí ele era filho de um médico ainda, né? E todo mundo tinha aquela coisa, filho de médico e tal. E na hora que ela falou isso, eu lembrei de uma coisa que alguém me falou, assim, Danilo, ele veio aqui uma vez buscar um clipe de papel para colar, para consertar o chinelo havaiana dele. Esse menino é filho de médico mesmo? Era muito humilde, muito tranquilão, assim, de boa. E ela morreu de rir e tal. E falou assim, poxa, como a gente influencia as pessoas. Ele foi marcado muito por causa disso, né? Foi uma tragédia, uma coisa gigantesca, mas lembra um lado muito positivo disso. E como a gente influencia as pessoas, às vezes, sem perceber. A mãe dele nem me conhecia, né? Nem conhecia o setor, e a gente vê como que isso é interessante, como a gente percebe. E, às vezes, simplesmente porque a gente não presta atenção na jornada, né? Outro dia, eu peguei 11 horas entre voos e carro para chegar em casa. Eu até transmiti no meu Instagram a jornada para chegar. E eu podia estar reclamando, falando, nossa, passei 11 horas viajando e tal, mas eu vi tanta coisa boa. Foi no dia da lua sangrenta, teve uma lua vermelha, que eu tinha que acordar 2 horas da manhã para pegar 1h30 de carro. E aí eu vi, na hora que eu estava armando a mala para sair, falou, hoje, 2 horas da manhã, terá a lua sangrenta. E nessa região aqui você vai ver ela 100%. Eu vi a lua sangrenta 1 hora inteira. E eu pedi o cara para parar, o motorista para parar, assistir. Falei, nossa, cara, que coisa legal, olha que coisa bacana. 2 horas da manhã, tava com sono, mas consegui ver o eclipse inteiro, o eclipse lunar vermelho e tal. E a mesma coisa, a gente às vezes não percebe, não para olhar o quanto tem coisa boa de influência nessas ações como um todo. E aí desci no aeroporto de Campinas, não sei se você lembra lá, mas são 4 lances de escada. São 4 andares que tem a escada rolante gigante e tem a escada normal. Para mim, eu sempre tenho a cultura de, se eu tenho a oportunidade de fazer o esporte, estava só com a mochila, eu vou fazer meu exercício diário. Aí eu olhei para o lado e todo mundo, o pessoal devagarzinho na escada rolante, e eu nos 4 andares, não ia andando, subindo. Quando eu cheguei lá em cima, né, cheguei com a mochilinha tranquilo, assim, num ritmo que não foi para cansar,
passei para olhar, daqui a pouco chega um casal atrás de mim, todo ofegante, assim, não, moço, obrigado, obrigado. Obrigado pelo quê? Não, porque o senhor foi o nosso exemplo. A gente viu o senhor subindo pela escada, a gente veio também e tal. E eu nem falei, tá bom, beleza. Mas assim, a gente não percebe o quanto a gente influencia as pessoas pelo simples fato de sermos relevantes ou fazermos a coisa certa na hora certa ou quando ninguém está olhando. Nos esportes em geral, acho que isso é muito bom. Eu tenho um dos esportes que eu pratico, além da maratona, da corrida, da musculação que veio por causa disso, eu tenho a peteca, por exemplo, que a peteca é um esporte mineiro, muito mineiro. Eu fui comprar uma peteca em São Paulo, o pessoal assim, você é de Minas, né? Eu falei, pô, que é só mineiro que compra? Não, a gente sabe aqui que a peteca é mineira, todo mundo só compra peteca, é de Minas Gerais. E aí uma coisa que é interessante, assim, de fazer a coisa que é certa. Olha, se bateu na linha, é na quadra, tá valendo, né? Então, assim, não fica tentando ganhar vantagem naquela coisa. Porque o brasileiro leva vantagem em tudo. Não, não é o brasileiro. São algumas maçãs podres acostumadas com essa cultura, com esse olhar. Exatamente. E não é ser brasileiro é ser honesto, ser íntegro, ser trabalhador, ser dedicado, aprender a fazer as coisas com retidão, né? E tem maçãs podres em todas as sociedades, em todas as ações, né? O brasileiro não é o povo desonesto que quer passar a perna em todo mundo. Acho que essa é a grande chave, o grande aprendizado que a gente tem é que tem pessoas que fazem com que a jornada fique muito mais leve ao longo do tempo. Muitas e muitas vezes, como consultor, como professor, a jornada de aprendizado ela fica muito dolorosa, porque as pessoas veem aquilo como uma carga, como um peso, e perdem a oportunidade, às vezes, de ganhar uma visão abrangente, de ganhar um olhar sistêmico de aprendizado e trocas em geral. E para fechar as lições, digamos assim, Bárbara, uma das lições que eu sempre coloco muito, o Miguel agora está com 10 anos, mas ele estava de 3 para 4 anos, e uma coisa que ele me perguntou, quando eu comecei a viajar e tal, ele falava assim, mas papai, onde é que o senhor está indo? Aí eu falei, filho, papai vai dar aula e tal, eu estava atrasado para pegar um voo, ele ia me levar no aeroporto com a mãe e tal. E aí eu falei assim, mas por que o senhor tem que dar aula? Eu falei, papai tem que trabalhar e tal, mas por que você tem que trabalhar? Eu falei, mas trabalhar a gente tem que. E aquela coisa rápida, eu instintivamente fiz uma coisa que foi errada, depois eu fui corrigindo e falei assim: meu filho, papai tem que ganhar dinheiro. E aí saí, arrumei a mala, vambora, vambora, vambora. Ele com os 4 aninhos, lembro até hoje, ele veio pro meu lado com um cofrinho dele. Papai, não precisa viajar, te dou todo o meu dinheiro. Oh. Aquilo foi um soco no estômago. Foi um dos grandes aprendizados sobre todas as viagens, todas as aulas. Eu cito essa história no final das minhas aulas, sempre que eu tenho oportunidade Brasil afora, de que me fez refletir que não é o dinheiro o resultado final. O grande aprendizado, a grande questão é como nós influenciamos as pessoas, como nós somos influenciados pelo meio e de entender que o dinheiro é consequência. A relação com as pessoas, o ganho e todo esse resultado é que é o grande relevante na jornada de valor. Valor é individual, mas ele vai muito além das relações que nós temos de troca, de percepção. Eu quero estar com pessoas onde eu seja o pior daquele grupo. Se eu for para ser o melhor, muito possivelmente eu estou na sala errada. Eu falo isso para os conselheiros. Se você é o mais esperto de uma reunião, se você é o mais inteligente de uma sala, muito possivelmente você está na sala errada. Busque lugares onde você tenha trocas de igual para igual ou que você possa aprender e absorver do outro lado. Essa é a grande chave, é o grande aprendizado e que a gente tem que entender de forma sistêmica. Eu, ao longo da minha vida, tive diversos aprendizados, diversas trocas e alguns equívocos, muitas vezes, de achar que, por exemplo, só pessoas de determinado tipo de aprendizado, ou só pessoas de determinadas religiões que são importantes, são valiosas, né? A minha bolha ali que é mais importante, quando, na verdade, a diversidade humana é que faz a coisa ser engrandecedora e o esporte me fez ver muito isso. Né? Pessoas que têm religiões diferentes da minha, que têm olhares diferentes de vida sobre os meus, mas que têm um olhar de cuidado, têm um zelo comigo, com a minha família, com a minha preocupação. A Covid, por exemplo, eu lembro de um presidente de Unimed que eu fui dar uma aula uma vez, mas ele descobriu que eu estava com Covid antes da vacina e todos os dias ele mandava um WhatsApp, Danilo, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Sabe?
Uma vez, encontrei com ele uma vez, mas ele tinha uma preocupação humana comigo, com a minha família, com aquele momento, e aí eu vi que, opa, realmente esse é um líder, essa é uma pessoa que tem o poder de influência e que tem os grandes aprendizados e que faz com que a coisa aconteça e se torne muito mais leve. O grande salto é exatamente isso, é a leveza de estar com pessoas que querem aprender, trocar e cada vez mais ter diferentes aprendizados e trocas. Nossa, Danilo, assim, que episódio. Eu me senti, acho que as pessoas que assistirem esse episódio vão ter um diferencial na vida deles, porque foi uma aula isso daqui. Que inspiração. Muito obrigada por participar. Deixa para o pessoal suas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar. E obrigada. Oh, que bom, Bárbara, que bom. Foi bom poder agregar. Espero que vocês também tenham tido essa troca aí de um pouco mais de uma hora, né, junto com a gente, que a gente possa ter esse aprendizado de forma sistêmica. As minhas redes eu tento simplificar o máximo possível, danilomatos.coop ou Danilo Santos Matos também, LinkedIn, Instagram, Twitter, até que TikTok. TikTok não faço dancinha lá, não fica apontando para o ar, mas tem conteúdo sobre cooperativa, sobre gestão, sobre liderança também, Pinterest, estou em todas as redes e eu acho muito importante esses contatos, essas ações, essa integração. E o que eu costumo dizer em todas as minhas aulas Brasil afora, a aula não acaba, ou a conversa não acaba quando termina aqui, né? A gente, às vezes, uma referência, um livro, alguma coisa que eu coloquei aqui, as pessoas vão lembrar e falar assim, não, Danilo, que coisa legal que você mandou ele para a gente. Eu vi um negócio muito parecido, olha isso aqui, dá uma olhada nisso. Essa é a grande chave, eu estou passando de 20 mil alunos, sabe, Brasil afora. Ontem eu completei minha 12ª maratona, 42 quilômetros corridos, um sofrimento gigantesco, mas eu aprendi ao longo do tempo a respeitar os meus limites, a entender que sozinho eu não vou conseguir fazer aquilo que eu sonho, aquilo que eu almejo, com a minha família, com os meus filhos, com as pessoas que estão na jornada, como você, Bárbara, muito obrigado por contar com essa jornada. E com todos que me auxiliam, eu tenho uma equipe hoje de quase 11 pessoas que me ajudam a correr maratonas, entre médicos, fisioterapeutas, educador físico, e me orientando e me acompanhando, plano de saúde, todo mundo ajudando, e entender que é preciso ter um propósito, é preciso ter um movimento. No meu caso, acredito no Somos COP, que é o movimento nacional, o movimento da OCB, Organizações Cooperativas do Brasil. Eu acredito muito nessa visão de compartilhar, de aprender e de perceber através de um olhar cristão, como pai, como marido, como uma pessoa que entende que tem orgulho de ser brasileiro, ético, íntegro, responsável, como todos os brasileiros são, que não é a lei de Gerson que vai prevalecer, que nós somos uma sociedade que tem futuro sim, que dá para fazer muita coisa e que a gente precisa ser, a partir de nós, essa mudança. Eu, você, todo mundo que está nos ouvindo aqui, sejamos o Brasil que a gente quer. Não fica esperando que vai entrar um político maravilhoso, um salvador da pátria lá, porque não vai entrar. Vamos ser nós mesmos, vamos devolver troco, não vamos furar fila, vamos pedir nota fiscal quando realmente faz uma compra exata, faça aquilo que precisa ser feito, não fica achando que isso é coisa de brasileiro, não. Acho que a grande chave é essa, e a gente vai ter uma sociedade mais justa com os meus filhos, com os seus filhos, com os nossos filhos, podendo ser esse brasileiro do futuro, com certeza. Nossa, perfeito. Estou muito inspirada com esse episódio de hoje. Que bom. Pessoal, é isso. Se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha.